Cumprimentamos nossos amados irmãos e nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria e gratidão ao nosso Deus, estamos gravando hoje a lição número 1 da revista da Escola Bíblica Dominical destinada aos jovens, revista editada pela nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Nesse trimestre, os jovens estão estudando sobre o Evangelho de João, o quarto evangelho. Os evangelho é um só evangelho, editado por 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dos evangelistas expuseram o evangelho dentro de uma ótica que o Espírito Santo concedeu a cada um. Então, nesse trimestre, estudaremos sobre o Evangelho de João. Qual foi o foco do Evangelho de João? Qual era a visão que tinha esse apóstolo do Senhor? João, no seu Evangelho, apresentou Jesus Cristo como o verdadeiro Deus. Vamos ler, então, o texto da lição. Está no Evangelho de João, capítulo 1. Versículos 1 a 5 e depois versículos 9 a 14. Leiamos então. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, um apóstolo conhecido, ficou conhecido entre os apóstolos como o apóstolo do amor, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus, estava com Jesus nas situações mais delicadas. Ele esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, Evangelho de Mateus, capítulo 17. Ele esteve com Jesus em todos os detalhes, e o próprio Jesus, quando dava sua vida na cruz, estava ao pé da cruz Maria, a mãe do Senhor, e mais algumas mulheres. E João, o apóstolo do amor, estava ao lado de Maria. E Jesus, para não deixar sua mãe desamparada, pois os seus irmãos, filhos de Maria, ainda não tinham se convertido ao Senhor. Então Jesus entregou Maria aos cuidados de João, dizendo: eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E desde aquela hora João a recebeu e cuidou de Maria, até que os irmãos de Jesus também se converteram. Pois bem, qual era o objetivo de João? O apóstolo João, ele quis apresentar Jesus como o cumprimento das profecias, sendo Jesus o verdadeiro Deus. Jovens que estarão estudando nesse trimestre, estude com bastante atenção este evangelho, porque nós vivemos dias de perigos doutrinários,
Existem alguns grupos evangélicos que negam a divindade de Jesus, dizendo o Senhor Jesus o arcanjo Miguel. É uma enorme heresia. Jesus é o próprio Deus humanizado, conforme acabamos de ler aqui no texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma desses grupos religiosos, que fez uma Bíblia especial para si, alteraram esse texto colocando, e o Verbo era um Deus. Então, um é indefinido. Se tem um, pode ter mais de um, pode ter vários. Mas a Bíblia Sagrada define bem o artigo. E o Verbo era Deus. O Verbo, o Logos, o Senhor, a palavra de Deus, Jesus veio com esse título, era o próprio Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler o texto sagrado, a palavra de Deus. Lendo, nós teremos dela melhor compreensão. Gênesis 3 e 15. Deus se dirigindo aqui à serpente, Satanás revestido de uma serpente, que enganou Eva lá no Éden. O Senhor dizia: e porém inimizade entre ti, serpente, ou Satanás, e a mulher, entre a sua semente da mulher, e a tua semente. A sua semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então viria Deus prometendo a vinda de um Redentor para esmagar a cabeça da serpente e garantir vitória ao ser humano. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus, quando estava expirando, a sua última palavra foi essa: Pai, consumada está a obra que me deste a fazer. A obra de redenção estava consumada. Agora faltava a glorificação para ter uma vitória total. Então, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 a 58. Leiamos o que diz o texto sagrado. Versículo 57 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas graças a Deus que nos... Versículo 55, começamos por ele. Paulo, usando as palavras do profeta Oséias: onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi Jesus que veio esmagar a cabeça da serpente e dar vitória ao ser humano, dando a ele a oportunidade de se levantar. E aqui, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, diz o apóstolo, falando sobre Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses, ainda capítulo 2, versículo 15. Podemos ler versículo 14 e o 15.
e havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Atente bem para o versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. A vitória completa de Cristo, esmagando assim a cabeça da serpente. João também aponta Jesus como Cordeiro de Deus. Gênesis capítulo 22, quando Abraão oferecia seu filho Isaque em sacrifício, Gênesis 22, versículo 13, está escrito assim: Então levantou Abraão os seus olhos ao céu, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Esse carneiro que Abraão ofereceu no lugar de Isaque é a perfeita figura de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João, vendo a Jesus, o apresentou ao povo, dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como Jesus foi apresentado como Deus eterno. Jesus não foi criado, Jesus é incriado. Ele é eterno, existe desde a eternidade. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Jesus, quando disputava com os judeus a respeito da sua missão, e os judeus, mostrando a incredulidade, quando Jesus falou que aquele que cria nele não morreria, e os judeus disseram que Jesus tinha demônios, morreu Abraão, morreram os profetas, quem te fazes tu ser? Então Jesus respondeu assim, e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é o Deus eterno. Há várias passagens no Velho Testamento onde Jesus se apresentou da forma como os teólogos chamam de teofania. Jesus se apresentando em forma humana. Se apresentou a Abraão quando ia destruir Sodoma e Gomorra. Se apresentou a Josué antes que ele iniciasse a batalha para atravessar o Jordão e destruir a cidade de Jericó. Quando Josué viu um varão, um soldado, com uma espada desembainhada na mão, era época de guerra, Josué perguntou, és dos nossos ou dos nossos inimigos? E o Senhor lhe respondeu, eu sou o príncipe dos exércitos celestiais, tira o sapato dos pés, porque estás em terra santa. E aí Josué, imitando Moisés, que havia já tido a mesma experiência no Monte Sinai, o adorou. Este elemento, esta presença é de Jesus pré-encarnado. Então, Jesus é o Deus eterno. Jesus é o grande eu sou. Quando ele se apresentou a Moisés, Êxodo capítulo 8, Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Esse eu sou é o Yahvé,
nome pelo qual Deus se fez conhecer aos filhos de Israel. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24, leiamos lá o que disse o Senhor aos judeus. Evangelho de João, capítulo 8, verso 24. Por isso vos digo que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, Jesus se apresentou como sendo eu sou, que falou com Moisés lá no Monte Sinai. João apresentou Jesus como a escada de Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos 10 a 17, leiamos o que diz o texto sagrado. Gênesis 28, versículo 10. O título é a escada de Jacó. Quando Jacó fugia da ira do seu irmão Esaú, indo para a terra de seu tio Labão, em Padã Arã, era noite e ele estava cansado da viagem e dormiu no deserto. E dormindo ele sonhou. Vamos ler o texto sagrado, dos versículos 10 ao versículo 17. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. E estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. O que representava aquela escada que Jacó teve nesse sonho profético? Lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versos 43 a 51. Leiamos o que diz o texto sagrado. No dia seguinte que Jesus ia a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Felipe te chamasse, teve eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vinde debaixo da figueira, crês? Coisas maiores verás do que estas. Ele disse: na verdade vos digo,
que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus se apresentou como sendo aquela escada vista no sonho por Jacó. Isso quer dizer, Jesus é o único meio de ligar os homens a Deus. Jesus é o único caminho que pode ligar o pecador a Deus. Jesus é o caminho para o céu. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante esse texto. Jesus não falou, eu sou um caminho. Mas ele definiu bem, eu sou o caminho. Isso quer dizer que não há outro a não ser Jesus. Eu sou a verdade, não verdade relativa, verdade absoluta. E a vida, no original grego, vida está escrito zoe, que significa vida de Deus, vida espiritual. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida que conduz o pecador à glória do Pai Celestial. João apresentou Jesus como Deus Criador. Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 10. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, João apresenta Jesus como verdadeiro Deus. João apresenta Jesus como o caminho para o céu. João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo fala uma palavra muito interessante que vem mostrar aquilo que estamos aqui discutindo. Colossenses 2 e 9. Porque falando sobre Jesus, falando sobre o Cristo, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Parece que esse texto fecha o assunto, não deixa margem para dúvida. Nele, Jesus habita corporalmente, plenamente, toda a divindade. Então, Jesus é o Deus que se humanizou, o Deus que tomou forma humana. Não aceitemos qualquer doutrina que negue a divindade de Jesus. Estudemos o Evangelho de João a partir da segunda lição até a 13ª. Vamos estudar, jovens, sobre os milagres maravilhosos operados por Jesus. Esses milagres feitos por Jesus, o que estudaremos individualmente cada um deles, mostra realmente que Jesus atuou como verdadeiro Deus. E além dos milagres, a sua maravilhosa, a sua mensagem, quando Nicodemos, o príncipe dos fariseus, representando sua classe, foi ter com Jesus, reconheceu ser ele um enviado, um mestre vindo de Deus, disse Nicodemos, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Então, Nicodemos entendia que Jesus vinha de Deus, mas Jesus o ensinou mais profundamente. Não era suficiente saber que Jesus veio de Deus. É necessário saber que ele é o Salvador, que ele é aquele que conduz o pecador a Deus. Aí Jesus falou a Nicodemos sobre a doutrina do novo nascimento, que também estudaremos na lição apropriada. Portanto, meus amados jovens, estudemos com afinco, com dedicação, este Evangelho de João, se levarmos bem a sério, nos dedicarmos no fim do primeiro trimestre de 2022, tenhamos certeza que o nosso conhecimento, não baseado em filosofias, em pensamentos humanos, mas baseado na própria palavra de Deus, vamos ter nosso conhecimento ampliado. O conhecimento das coisas de Deus não fortalece apenas a mente, fortalece a nossa alma, a nossa fé, renova a nossa esperança. Estudemos com amor a palavra de Deus, cresçamos na fé, segundo o conselho do apóstolo São Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe, meus prezados, em nome de Jesus. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.